Nova opção para o Vasco em relação a reforço para a função de volante. E Santiago Sousa, cadê Azevedo? Nelson de Ossa brilhou no amistoso do Betis diante do Lyon. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Vasco tem uma nova opção na busca por um volante, enquanto as tratativas com Sousa do Racing e de Ossa do Betis não avançam, Cruz Maltino foi sugerido ao Cruz Maltino a contratação de Kevin Castanho, volante de 25 anos de idade, colombiano que pertence ao River Plate, ele esteve na última Copa do Mundo. Importante contar que essa negociação poderia acontecer com um empréstimo e obrigação de compra no fim da temporada, cifras de 7 milhões de euros. O Vasco estava disposto a pagar mais ou menos isso pelo Sousa. A operação com o Racing giraria na casa dos 7 milhões de dólares ou 35 milhões de reais e pagaria mais do que essa grana ao Betis pelo de Ossa. O de Ossa chegaria por empréstimo com obrigação de compra de 10 a 12 milhões de euros. A pergunta que eu deixo para você, torcedor vascaíno: de Ossa, Sousa ou Kevin Castanho? Qual a sua preferência? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. A negociação envolvendo Santiago Sousa arrastou, ganhou mais um capítulo. O Racing pediu um valor maior de entrada para liberar o seu capitão. Não é uma negociação fácil, os argentinos claro que vão endurecer, há a garantia de pagamento vinda do José Roberto Lamarque, avalista da compra da SAF do Vasco, mas o Racing quer um valor maior de entrada, o que era esperado. Nelson de Ossa jogou muito bem ontem contra o Lyon, eu vi o jogo, um jogador versátil que lembra o Diego Souza na sua versatilidade, podendo atuar nas funções de meio campo e como um segundo atacante, como jogou ontem, fez inclusive o segundo gol na vitória em cima do time francês. Por isso, o Manuel Pellegrini não quer liberar o atleta, porque ele é uma peça importante para o Betis nessa temporada. O Vasco segue empenhado nessa negociação também, até porque com o atleta e com o clube espanhol, as negociações já estão praticamente sacramentadas, né? Ninguém vai chegar nessa semana, dificilmente. O Sousa, se chegasse hoje, no máximo amanhã, poderia estrear sábado, documentação estando ok. Mas como a negociação prosseguiu, né, está demorando mais do que a diretoria esperava, dificilmente ele vai jogar. Mas, se chegar a tempo, jogam contra a equipe do Olímpia. E aí, meus amigos, o meio-campo do Vasco reforça com muita qualidade. Sousa, Thiago e de Ossa é um meio-campo de muita qualidade, de muita força, de muita disposição. E que isso faça elevar o nível do Vasco da Gama, porque o nível ontem técnico foi muito baixo. Continuam apresentando erros básicos jogadores. O time do Vasco apresenta erros de passe. É falta de confiança, a bola está queimando. Minha gente, que jogo feio! E que time feio do Vasco, né? Bom, a gente tem do outro lado um adversário, e eu não vou ser hipócrita em dizer que o Vasco não deu oportunidades ao Independente Medellín, fez uma boa partida defensivamente, não. O Independente Medellín é um time realmente muito fraco, muito fraco. Léo Jardim foi um espectador no jogo. Medellín conseguiu ser pior que a Argentina na final da Copa. Teve lá um chute ou outro, mas nada demais. E o Vasco sofreu para jogar e ganhar desse time. Mas eu vou dividir aqui o meu comentário de abertura em pontos positivos e os pontos negativos. O positivo é vencer, que é sempre uma boa. O Vasco não vencia uma partida desde 27 de maio. Tudo bem que teve o buraco aí da Copa do Mundo, mas desde o dia 27 de maio, vitória em cima do Barracas Central por 3-0. O Vasco não sabia o que era vencer. E não pode um time como o Vasco, um clube como o Vasco, ficar aí mais de 2 meses sem ganhar. Então vencer é muito bom, porque dá confiança, tira um pouco desse peso. Segundo, classificar. Porque mais do que jogar feio, feio seria não se classificar diante de um time absolutamente medíocre e de uma competição, gente, que é só você ter um pouquinho de seriedade. Só um pouquinho de seriedade que você chega longe. O Vasco vai pegar de novo o Olímpia,
que a gente meteu 3-0 em São Januário. E o Adson, esse Adson aí, foi o melhor jogador em campo. E nós entregamos o jogo para eles lá em Assunção. Então, é uma competição que, tendo um pouquinho de seriedade, você chega. Então, legal vencer, legal classificar, legal ver o Paulo Henrique jogando o que ele jogou. Para mim, o craque do jogo. Fez ótima atuação, dentro do jeitão dele, mas se entrega, se doa. Paulo Henrique, que hoje a gente vê, é uma pena ele não ter ido à Copa do Mundo, como caiu de produção, lesões o afastaram para levar o Ibanes para a Copa. O Paulo Henrique tinha, pelo menos, ter tido uma chance depois do corte lá do Wesley. Errou muito o Carlo Ancelotti, convocando aquele outro menino lá, Ederson, para o meio de campo. Paulo Henrique foi efetivo no primeiro tempo, era a melhor jogada de velocidade, de tentativa, lutando, brigando, dando opção, sendo o Paulo Henrique que a gente conhece, né? Que às vezes erra, às vezes passa da bola, mas não se omite. E no segundo tempo sendo fundamental, inclusive o passe do gol dele com boas ultrapassagens. Então, muito legal ver o Paulo Henrique. Muito bom ver o Jair, que mesmo jogando pouco, jogou mais do que todos os jogadores de meio de campo do Vasco. Muito bom. Jogador que merece as oportunidades, merece que Deus o abençoe, porque passou os últimos 3 anos aí, situações bastante constrangedoras, ruins, e ele não merece isso. Jogador de talento, de qualidade, de passe, de reposição, jogador de bola, jogador de futebol, cara. Jogador clássico, campeoníssimo, importante. É um jogador que a gente precisa muito, a gente precisa valorizar um jogador como o Jair. Precisa ter um pouco mais. E outra coisa, em sábado é ele. Ele tem que jogar. Tem que ser titular no sábado. Não tem nem escolha. Sem o Thiago Mendes, tem que ser ele para jogar. E o resto, rapaz, vou tirar um pouquinho aí o Thiago Mendes, que fez o gol, participou. Enfim, acho ainda que o Thiago Mendes tem prendido demais a bola, tem atrasado às vezes o jogo em algumas jogadas que ele tenta ser mais do que ele é, mas é um jogador diferente, é um jogador interessante. Eu colocaria aí na conta também como um dos pontos positivos. O Pedro Emanuel, vencer, também é importante para o treinador, mas na mesma onda que acho legal uma vitória para ele, vou começar os pontos negativos por ele. Atuação do Vasco para o 4º jogo sem nenhuma evolução. Ele continua tentando aí, começou com o Andrés na direita, aí o Nuno na esquerda, e depois inverteu, e tenta o Brenner, e tira o Spinelli, e bota o Ramon Henrique pela direita, e bota o Ramon Henrique um pouquinho mais atrás, e bota o Tietê, e tira o Tietê. Enfim, tá batendo cabeça num time absolutamente sem confiança, num time absolutamente sem qualidade básica do jogo, do passe. O Vasco erra muito passe, as decisões são muito ruins de muitos jogadores e me assusta muito a apatia de alguns jogadores. Sabe, a forma desinteressada de jogar. O Nuno Moreira é um deles. O Nuno Moreira, alguma coisa aconteceu com esse rapaz que realmente, ele e o Piton pelo lado esquerdo, mais uma atuação muito ruim, mas muito ruim. E assim, principalmente o Nuno, muito desinteressado do jogo, sabe? Muito lento, muito devagar, muito sem atitude, perdia a bola. Aí dava aquela corridinha dele, sabe? Meio prega presa, que não vai chegar na bola. Nada. Então eu acho que o Pedro Emanuel não está conseguindo tirar desses caras o que a gente esperava que o treinador pudesse tentar. Ainda mais com o seu compatriota. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa o seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Aí galera, se aparecer a função de hypar, clica no botão por favor, que assim nosso vídeo é recomendado para mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação. Valeu galera, forte abraço, fui!